Todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim, professor. Ok. Maravilha. Então, pessoal, a aula de hoje, nós vamos falar de um assunto novo, né? Vamos falar sobre neoplasia, conhecido popularmente por câncer, né? É um assunto bem interessante, é um pouco complexo, mas vou tentar ser o mais claro e objetivo possível, tá bom? Então, para a gente entender do que se trata a neoplasia, e como que ela é classificada, a diferença de neoplasia maligna para neoplasia benigna, a gente precisa entender alguns conceitos que são utilizados no que se refere à neoplasia. Então, o câncer, ele é um distúrbio, né, de natureza onde a célula ela vai ter um problema, né, uma alteração na sua diferenciação e no crescimento celular, né? Essa diferenciação e esse crescimento celular estarão alterados. Professor, mas o que se refere, o que é uma diferenciação e o que é um crescimento celular? A gente vai abordar esses conceitos mais à frente. Então, o termo neoplasia, a palavra neoplasia, significa novo crescimento. E esse crescimento alterado é chamado de neoplasma. E é um crescimento diferente daqueles que a gente viu na unidade 1 dessa disciplina, onde a gente falava sobre alterações, adaptações celulares, como hipertrofia e hiperplasia. Então, esse crescimento, ele é diferente das alterações. Então, o crescimento de uma neoplasia, ele tende a ser incoordenado. Isso quer dizer o quê? As células, elas crescem decorrente de estímulos, né? O corpo produz estímulos positivos para que as células aumentem a multiplicação e estímulos negativos para que essas células reduzam a taxa de proliferação. O que acontece na neoplasia é que ela se torna independente desses estímulos. 7 horas. E ela acaba, né, se multiplicando de forma indefinida, né, indeterminada, sem controle. Certo? E decorrente desse descontrole, né, na multiplicação celular, as células neoplásicas, o foco de células neoplásicas, o tumor, ele tende a aumentar de tamanho e a continuar a crescer, mesmo depois que o tecido, né, reduziu ou parou de estimular o crescimento das células, né? Ou mesmo depois que o organismo teve as suas necessidades satisfeitas, mesmo assim, esse tumor, essa neoplasia, ele vai continuar aumentando de tamanho. Os tecidos normais, eles passam por processos de renovação e reparo tecidual. E isso gera, né, isso é decorrente de proliferação e diferenciação. Ou seja, um tecido normal, ele tem uma quantidade fixa de células, né, que tendem a não alterar muito durante o tempo. Esse equilíbrio acontece porque as células velhas vão morrendo ao mesmo passo, né, ao mesmo tempo, o tecido ele vai produzindo células novas para substituir aquelas células velhas. E isso se chama de homeostase tecidual. É o equilíbrio populacional do tecido. Células novas surgem diariamente e células velhas são destruídas diariamente. Então, o processo de proliferação celular é um mecanismo de adaptação próprio da célula. E esse mecanismo, ele tem a função de substituir células, né? Quando células velhas morrem, então serão produzidas novas células para que elas substituam aquelas células velhas. E o mecanismo de proliferação também
tem a função de criar células adicionais quando o tecido é necessário para o tecido. Por exemplo, a medula óssea, quando existe um sangramento, a medula óssea precisa aumentar a produção de sangue. Então, essa medula óssea aumenta a taxa de proliferação para equilibrar, compensar essa perda sanguínea. Tá? Mesma coisa acontece, por exemplo, com a musculatura, quando o indivíduo entra na academia, né? Uma hiperplasia, hipertrofia muscular, isso faz com que o músculo cresça. E o processo de diferenciação? O processo de diferenciação celular é o processo de amadurecimento, onde as células elas vão cada vez que se multiplicam, elas vão adquirindo características específicas de acordo com a sucessão de mitose. Então, a célula vai ficando cada vez mais diferente, até que ela se torna uma célula extremamente especializada. Tá? Esse processo decorre da diferenciação. E o processo de apoptose também é importante para manter o equilíbrio tecidual. As células, quando estão velhas, elas entram em morte celular programada, também chamada de apoptose, e esse processo é importante porque ele induz a eliminação de células velhas, células senescentes, e células também que foram lesionadas, as células que tiveram seu DNA lesionado, ou células que sofreram corrosão pelo peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada, e também para a eliminação de células indesejadas, como células infectadas por vírus e também células tumorais. Então, a apoptose é uma morte programada em que o corpo ele utiliza para remoção de células indesejadas. E decorrente desses processos, o tecido ele consegue manter o equilíbrio populacional. A população ela se mantém constante porque as taxas de proliferação, as taxas de criação de novas células são basicamente a mesma taxa de destruição, a taxa de morte celular. E a oncogênese? A oncogênese é o processo em que uma célula sofre uma alteração no seu DNA para se transformar numa célula neoplásica, uma célula cancerosa. Essa mutação acontece devido à ação de um agente cancerígeno, ou também chamado de agente carcinogênico. Esse agente cancerígeno, que pode ter natureza variada, física, química ou microbiológica, ele agride o DNA da célula de maneira que ocorra uma mutação genética, e essa mutação genética promove o crescimento descontrolado dessa célula. Então, as células normais de um tecido, elas se multiplicam para manter a homeostase tecidual através da divisão celular. Células normais crescem, se reproduzem e morrem, né, mantendo o equilíbrio do tecido. Mas algumas dessas células do tecido podem ser modificadas decorrente da ação de agentes cancerígenos, né, ou cancerogênicos ou carcinogênicos. O que acontece? Esses agentes promovem a modificação dessa célula, né, e essa célula mutada, modificada, ela começa então a se dividir, e cada divisão geram novas células neoplásicas. Então, aquelas células neoplásicas que formam o tumor, a fonte de células neoplásicas, esse tumor vai crescendo à medida que as células vão se multiplicando. Dependendo da natureza desse tumor, se for benigno ou maligno, o benigno ele não tem capacidade de invadir tecidos adjacentes e raramente
causa a morte. Mas os tumores malignos, eles têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes ou até tecidos distantes, por um processo chamado de metástase. Então, aqui nós temos um esqueminha que mostra como que essas células neoplásicas surgem. Nós temos aqui agentes carcinogênicos, né? De natureza química, natureza física ou biológica. Essas substâncias, esses agentes, eles geram uma mutação genética na célula, né? Exemplo de agentes químicos que geram câncer, nós temos os solventes, como formol, benzeno, né? O álcool, a fumaça do cigarro, a poluição. Todas essas substâncias químicas têm o potencial de lesar o DNA da célula e provar uma mutação genética causadora de câncer. Existem agentes físicos também que têm essa capacidade, como radiação ultravioleta, radiação gama, uma série de outros agentes físicos também. E agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos, muitos vírus são descritos na literatura como agentes iniciadores de câncer, como o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero, o vírus HTLV1, que causam leucemias linfocíticas crônicas, o vírus Epstein-Barr, né, também pode causar alguns tipos de leucemia. Então, esse DNA mutado, ele pode sofrer uma reparação, né, e não gerar uma célula cancerígena, ou esse DNA mutado, ele pode ativar uma região promotora de formação de câncer chamada de proto-oncogênese. E essa mutação, ela também decorre de danos oxidativos, trocas de pedaços de cromossomos e ações enzimáticas, que também podem gerar mutação genética. E basta uma célula para que esse câncer surja. Essa célula, ela vai fazer vários clones dela mesma, à medida que ela faz mitose. E à medida que essa célula neoplásica faz mitose, ela vai dar origem a novas células neoplásicas que faz o crescimento tumoral. Então, para a gente entender como as células cancerígenas elas se comportam, e a gente já viu que o câncer ele tem duas características importantes, né? As células neoplásicas elas têm um defeito na mitose, na proliferação, né? À medida que as células se dividem, e o câncer também tem um defeito no processo de diferenciação, no processo de amadurecimento celular. Então, vamos entender a dinâmica da proliferação, né? Então, o ciclo celular é a sequência ordenada de eventos que ocorrem para que a célula consiga se duplicar, né? Então, a mitose é uma das partes do ciclo celular, né? Então, os cromossomos, para que a célula se duplique, eles serão duplicados e serão alinhados apropriadamente lá na placa metafásica, na metáfase, e depois esses cromossomos duplicados, eles serão separados, as suas cópias, uma para cada lado da célula, onde gerarão duas células filhas, idênticas à célula mãe. Então, essas células filhas, elas são clones da célula progenitora, clones da célula materna. O ciclo celular, ele é dividido em 4 etapas. 3 que compõem a intéfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, ela está se preparando para dividir, e o processo de mitose, que é a divisão celular propriamente dita. Então, a mitose é dividida em 4 etapas, né? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. E depois que esse núcleo dividiu-se em 2, o citoplasma também da célula progenitora precisa se dividir para dar origem ao citoplasma das células filhas. Esse processo é chamado de citocinese.
o que são essas 3 etapas da interfase? Gap 1, síntese e Gap 2. Então, a fase Gap 1 é uma fase que sucede a mitose. Então, logo após a mitose, a célula entra em Gap 1. Esse Gap 1, ele é caracterizado pelo bloqueio da síntese de DNA. Então, nesse momento, a célula não vai mais sintetizar DNA. Ela vai sintetizar RNA mensageiro e também sintetizar proteínas. E essas proteínas, elas são importantes para a manutenção e crescimento dessa célula recém-formada. Depois que essa célula produziu todas as proteínas e RNAs mensageiros importantes para o seu crescimento e seu desenvolvimento, ela pode entrar em fase de síntese. Então, a fase de síntese é uma etapa da interfase onde a célula vai duplicar as moléculas de DNA do seu núcleo. Então, durante essa fase, a célula vai estar duplicando o seu DNA para que ela consiga gerar cromossomos duplicados e esses cromossomos duplicados possam ser separados lá na mitose, gerando cromossomos de células-filhos. Depois que a célula duplicou todo o seu DNA, ela vai entrar num novo período, numa nova fase de gap. Né? Gap significa parada. Ela vai novamente parar de produzir DNA e ela vai, nessa etapa de gap 2, ela vai sintetizar RNAs mensageiros, proteínas e enzimas importantes para o acontecimento da mitose. Então, enzimas que são importantes para o andamento da mitose, elas serão sintetizadas na fase de gap 2 da interfase. E depois da gap 2, a célula entra, então, na mitose. Então, a fase de mitose é a fase de divisão nuclear, né? Essa fase é dividida em 4 etapas, como eu falei para vocês: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, depois que a célula dividiu o seu núcleo, é a vez, então, do citoplasma se dividir em 2, processo chamado de citocinese, ou divisão citoplasmática. Então, de acordo com a intensidade do ciclo celular, as células são divididas em 3 grupos. As células lábeis são aquelas que estão continuamente no ciclo celular. Elas entram em mitose, depois entram em gap 1, depois entram em fase de síntese, depois entram em gap 2, faz uma nova mitose e elas ficam indefinidamente se multiplicando. Elas nunca param de se multiplicar ou de se preparar para uma nova mitose. Então, quando elas estão em mitose ou estão se preparando para uma nova mitose. Existem outras células do corpo que, às vezes, entram em um período de descanso, um período de quiescência ou hibernação. Então, só algumas células do nosso corpo, na verdade, a maioria das células do nosso corpo, elas tornam-se mitoticamente quiescentes ou em hibernação. Isso pode acontecer quando uma célula ela tem baixa disponibilidade de nutrientes, ou quando ela não é estimulada por fatores de crescimento, ou quando elas são células do tipo estáveis. Células estáveis são células que entram em fase de descanso, que é chamada de fase G0, que é um desvio do ciclo celular. Mas essas células estáveis, caso o tecido a qual elas pertencem precisar de novas células, elas podem entrar novamente no ciclo celular e fazer uma nova mitose. Existem também células chamadas de permanentes. São células que entram nesse estado de quiescência e não saem mais. São células que, uma vez em G0, elas não voltam mais a se multiplicar. Isso são células
Exemplo de células permanentes, nós só temos células extremamente especializadas, que são permanentes, como células do músculo cardíaco, células do músculo esquelético, os neurônios, que são células extremamente especializadas que não se dividem mais. Então, as células em estado G0, elas podem reentrar no ciclo celular em resposta a um aumento de nutrientes, a estímulos de fatores de crescimento, estímulos hormonais. No caso da medula óssea, né, que tem células em estado G0, a perda de sangue pode estimular a medula óssea a produzir mais células. Lesão tecidual, né, um tecido que foi danificado, como por exemplo a pele que recebeu uma lesão, uma laceração, um corte, aquela lesão ela estimula as células epiteliais a crescerem, a se multiplicarem mais rápido para substituir aquele tecido que foi lesionado, que foi degradado, que foi destruído. Então, células muito especializadas, elas entram, né, em estado G0 e permanecem por tempo indeterminado, né? Quando a gente fala na biologia celular, a gente sobre diferenciação e sobre proliferação, a gente fala que essas duas propriedades, elas são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quanto mais madura for uma célula, menor a capacidade dela se dividir. Quanto mais imatura é uma célula, mais mitose, mais divisão ela vai fazer. Então, exemplo de células muito maduras que não se dividem mais: as hemácias, os neutrófilos, são células de defesa, eles não se multiplicam mais, tá? Elas são células extremamente especializadas. O neurônio também. Então, dentro do ciclo celular, existem pontos de verificação, em que ocorre uma pausa, né, desse ciclo celular e são feitos uma verificação para averiguar se esse ciclo celular está acontecendo de maneira adequada. Esse ciclo celular, esse ponto de checagem, ponto de verificação, eles se assemelham muito a etapas de controle de qualidade de indústrias, né? Eu sempre comparo muito o ciclo celular com uma montadora de veículos, por exemplo. Indústrias automobilísticas, a montagem de um carro é muito complexa, mas as indústrias automobilísticas raramente produzem um carro com defeito. Por que isso acontece? Porque elas possuem vários pontos de verificação, vários pontos de controle de qualidade durante a linha de montagem. Por exemplo, quando o carro começa a ser construído, quando se monta o motor, né, tem um funcionário especializado para verificar se aquele motor, depois que foi montado, se ele foi montado de maneira correta. Né? Depois que foi feito a instalação elétrica, também tem um outro funcionário que vai verificar toda a instalação elétrica daquele carro para ver se foi feito de maneira correta. E assim acontece com pintura, com estofado, uma série de etapas da produção automobilística. Inclusive, no para-brisa do carro existem selos, né, do vidro do carro que certificam justamente essas etapas, né? Verificação da pintura, verificação da funilaria, verificação do motor, verificação do estofado, são selos de controle de qualidade. O ciclo celular, a célula também possui essas verificações, esses controles de qualidade. Por exemplo, a mitose, que é uma das etapas do ciclo celular, ela é impedida até que o DNA esteja apropriadamente replicado. Então, essa duplicação do DNA acontece na etapa de síntese. E a célula só vai entrar em estado de mitose depois que a célula tiver certeza que todo o DNA dela foi duplicado, né? Para evitar um erro. Porque se esse DNA não estiver totalmente duplicado, isso pode gerar alteração
na formação das células filhas. Pode ser que uma célula filha receba menos DNA que outra, e aí geram células aberrantes. Outra etapa de verificação é a separação dos cromossomos da mitose. Então, a gente lembra lá no ensino médio que uma das etapas da mitose é a metáfase, onde os cromossomos duplicados estão emparelhados no meio da célula. E esses cromossomos eles estão ligados por fibras do fuso cromático, né? Essas fibras elas têm a capacidade de atrair a metade de cada cromossomo duplicado para os polos opostos da célula. Então, essa separação desses cromossomos só acontece depois que todas as fibras estão devidamente ligadas aos cromossomos, para evitar que um dos cromossomos ou mais cromossomos não sejam separados, gerando assim um erro, né, uma criação de uma celular. A outra checagem é o processo de exatidão na replicação do DNA. O DNA é uma molécula muito grande. E durante o processo de duplicação, né, a formação de uma cópia, esse DNA ele pode sofrer uma mutação. A replicação pode ser feita de maneira incorreta. Então, existem enzimas que varrem todo o DNA à procura de mutações genéticas. E quando encontram essas mutações genéticas, elas reparam essa mutação genética para impedir que essa mutação genética seja transferida para as células filhas. Uma dessas enzimas, dessas proteínas, é a P53. É uma proteína que funciona como uma espécie de antivírus, que varre todo o DNA da célula recém-produzida em busca de mutações genéticas. E quando ela encontra, ela repara a mutação genética dessa célula. Existem algumas pessoas que nascem com mutação genética justamente na produção dessa P53. É como se um computador não tivesse antivírus. Então, esses indivíduos que não têm P53 ou que a P53 deles são defeituosas, eles ficam mais suscetíveis a mutações genéticas e eles ficam mais suscetíveis também ao aparecimento de câncer. Esses indivíduos eles têm episódios de aparecimento de neoplasias muito frequentes ao longo da sua vida. E cânceres que são diferentes um do outro. Então, esses pontos de verificação de lesão de DNA permite que qualquer defeito que foram produzidos durante a duplicação do DNA, eles sejam editados e reparados. E essa verificação assegura que cada célula filha receba exatamente a mesma informação genética que tinha na célula mãe. Então, essas células filhas serão duas células clone da mãe. E como que é feito esse processo de verificação do ciclo celular? Através das ciclinas. Ciclinas são uma família de proteínas que controlam a progressão do ciclo celular. Ciclinas, né, faz alusão ao nome de ciclo, do ciclo celular. Então, essas proteínas, elas se ligam a um outro tipo de proteína, chamado de quinases dependente de ciclina, formando um complexo, ciclina e quinase dependente de ciclina. Então, as proteínas denominadas quinases dependente de ciclinas, elas são enzimas de fosforilação. Isso quer dizer o quê? Que elas geram uma reação de fosforilação em proteínas-alvo. Elas introduzem um radical fosfato na proteína-alvo. Então, as proteínas quinases dependentes de ciclina, elas geram reação de fosforilação nas proteínas-alvos específicas. E essas proteínas-alvo são expressas continuamente durante o ciclo celular, porém de uma forma inativa. Então, elas serão ativadas, né, à medida que elas sofrem fosforilação. E como que elas vão sofrer fosforilação? Quando as ciclinas
se ligarem com as quinase dependentes de ciclinas, gerando assim um complexo ativo que começam a gerar fosforilação nas proteínas-alvo. Depois que essas proteínas-alvo elas foram fosforiladas, o complexo ciclina e quinase dependente de ciclina serão destruídas por ubiquitinação, que é um complexo que marca proteínas velhas na célula e que induzem elas a entrar no proteossoma. O proteossoma é uma organela, é uma região da célula que gera degradação de proteínas e uma reciclagem de aminoácidos. Então, cada ponto de verificação do ciclo celular é comandado por um complexo ciclina e quinase dependente de ciclina. Exemplo, a ciclina B e a quinase dependente de ciclina tipo I, elas controlam a transição do período G2 para a mitose. Então, esse complexo faz com que a célula consiga migrar do GAP2 para a fase de mitose. E como que isso acontece? À medida que a célula se move da GAP2, a ciclina B é sintetizada e ela vai se ligando à quinase dependente de ciclina I. Então, esse complexo ciclina B e CDK, né, a seguir, direciona os eventos que levam a célula a entrar em mitose, inclusive a replicação de DNA e também a montagem do fuso mitótico, aquele que vai separar os cromossomos na metáfase. Então, aqui nós temos uma figurinha que mostra as etapas de síntese, né, onde a célula vai duplicar o seu DNA, se preparando para entrar na mitose, e a fase de mitose, onde esses cromossomos duplicados, decorrente da duplicação do DNA, eles serão separados em 2 núcleos, né? E essa separação acontece através do encurtamento das fibras do fuso mitótico. Essas fibras vão se encurtando e vão levando os cromossomos para um dos polos da célula. Depois que elas migram para polos opostos, os cromossomos então vão ser circundados por uma nova carioteca e formar um novo núcleo. No ciclo celular também são encontradas as fases de pausa, né? Onde a célula não duplica o seu DNA. São as etapas de GAP1 e GAP2. O GAP1 é pós-mitose e o GAP2 é a fase pré-mitose. Lembrando que no GAP1, a célula produz proteínas e RNAs mensageiros para o crescimento dessa célula recém-produzida, e no GAP2, as células elas vão produzir RNA mensageiro, proteínas e enzimas que são importantes na evolução das etapas da mitose. Então, existem algumas células que entram num estado especial do ciclo celular, chamado de GAP0, que é o estado de hibernação, ou quiescência, onde as células elas ficam em processo de não mitose, elas saem do ciclo celular. E aqui nós temos também a localização dos complexos de ciclina que regulam etapas do ciclo celular. Então, a ciclina E regula a passagem de GAP1 para a síntese, né? O ponto de verificação da ciclina E, ela verifica possíveis lesões no DNA. A ciclina A, ela controla a passagem do processo de síntese para GAP2 e a ciclina B do GAP2 para mitose. Essa ciclina B, ela verifica se o DNA está lesado ou se ele não está duplicado. Então, a proliferação celular, como a gente viu, né, é um processo em que as células elas vão se dividir através da mitose, que é uma etapa do ciclo celular. No tecido normal, o processo de proliferação celular ele é regulado
para que o número de células geradas seja equivalente ao número de células perdidas, promovendo assim a homeostase do tecido e mantendo ali a população de células constantes do tecido. Em seres humanos, quando nós falamos de proliferação e de categoria de células, nós temos basicamente dois tipos de células, de acordo com a quantidade de cromossomos. São as células haploides, também chamadas de células gaméticas, e as células somáticas, também chamadas de células diploides. Então, quem são células haploides e quem são células gaméticas no organismo humano? As células gaméticas no organismo humano existem duas. No homem, o espermatozoide, e na mulher, os óvulos. Então, são esses dois tipos de células haploides que existem no corpo humano. Todas as outras células, elas são diploides. E o que seria célula haploide ou diploide? Uma célula haploide é quando ela tem apenas um grupo de cromossomos. Ou seja, uma célula haploide ela tem apenas um cromossomo do tipo 1, um cromossomo do tipo 2, um cromossomo do tipo 3, e assim sucessivamente até os 23 cromossomos que essa célula possui. Já a célula somática, também chamada de célula diploide, ela tem um par de cromossomos para cada exemplar. Isso quer dizer que ela tem dois cromossomos 1, dois cromossomos tipo 1, um de origem paterna e um de origem materna. Elas também possuem dois cromossomos tipo 2, também um de origem paterna e um de origem materna. E assim se repete até os 23 pares de cromossomos que ela possui, né? Totalizando 46 cromossomos. Então, as células gaméticas dos seres humanos possuem 23 cromossomos e as células somáticas 46. Quando se fala em proliferação celular, existem mais de 216 células diferentes no nosso corpo. Para ser exato, se eu não me engano, são 216 tipos de células diferentes no corpo humano. E essas 216 células, elas podem se dividir em três grupos, né? Se alocar em três grupos de acordo com a taxa de proliferação celular. A gente já falou nos slides anteriores. Existem as células permanentes. Essas células, elas raramente se dividem. Elas estão em gap zero indefinidamente. Né? São células extremamente especializadas, extremamente maduras, e elas raramente se dividem, ou nunca se dividem ou se reproduzem. Exemplo de células permanentes são os neurônios, as células musculares do músculo esquelético e as células musculares cardíacas. São células que, uma vez mortas, elas não vão, uma vez maduras, elas não vão se dividir mais. Existem as células estáveis. São células que estão em estado de quiescência, mas, se for preciso, elas podem sair desse estado de hibernação, de quiescência, e voltar a se multiplicar, caso o tecido tenha necessidade. Exemplo de células estáveis, nós temos as células do fígado, os hepatócitos. Quando o fígado ele sofre uma laceração, por exemplo, decorrente de um traumatismo, de uma pancada, esses hepatócitos eles são estimulados a se multiplicar para que aquele tecido lesionado do fígado ele seja, então, reparado, cicatrizado. Isso acontece também com as células dos rins. Elas podem voltar a se multiplicar caso seja necessário. E existe também as células estáveis. Essas células, células lábeis. As células lábeis, elas nunca param de se dividir. Elas estão a todo momento se dividindo, ou seja, elas permanecem no ciclo celular. Terminou a mitose, ela entra em gap 1, depois em síntese, depois em gap 2, entra numa nova mitose. Elas estão a todo momento se dividindo. E são encontradas células no nosso corpo que têm essas características de células lábeis. Exemplo,
As células encontradas na pele, né, na camada basal da epiderme, existem células germinativas que estão a todo momento se dividindo e amadurecendo, se transformando em queratinócitos, que são as células mais superficiais da pele. Por que isso acontece? Porque as células superficiais, os queratinócitos, eles descamam. Eles são perdidos diariamente. E as células germinativas, elas se multiplicam e se diferenciam para substituir aquelas células que estão sendo perdidas. Mesma coisa acontece nas mucosas do intestino, do estômago, que também se descamam e também precisam ser substituídas, precisam ser substituídas. Outras células que têm características lábeis, as células da raiz do cabelo, do bulbo capilar. Existem células que estão ali na raiz do cabelo, que são células tronco, que se multiplicam também indefinidamente para que os cabelos continuem a crescer. Existem células lábeis também na medula óssea, como a gente já estudou nas aulas anteriores. As células tronco-hematopoéticas, elas se dividem indefinidamente para produzirem diariamente mais plaquetas, mais hemácias e mais leucócitos. Na maioria dos tecidos, a taxa de produção ou a taxa de multiplicação celular aumenta bastante quando parte do tecido é perdido. Né? Então, essas células que permaneceram no tecido, elas vão se multiplicar para substituir aquelas células perdidas. Já o processo de diferenciação celular. Então, a gente viu que o processo de proliferação é o processo de multiplicação celular. Existe também o processo de diferenciação celular. E o que seria esse processo de diferenciação celular? O processo de diferenciação celular é o processo de amadurecimento, em que as células vão ganhando cada vez mais características especializadas à medida que elas se dividem. Certo? Então, esse processo resulta em uma célula adulta completamente diferenciada das outras células do tecido, possuindo características, possuindo funções e possuindo expectativas de vida diferentes. Exemplo de uma célula extremamente especializada, que a gente já estudou, é a hemácia, o eritrócito. Essa célula, ela é extremamente diferenciada. O seu formato é único, né? Ela tem um formato de disco bicôncavo. Ela tem uma característica que só ela tem, que é transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico, devido à presença de uma proteína que só ela produz, a hemoglobina. E ela vive aproximadamente 120 dias. Então, essa célula é extremamente especializada nesse processo. O processo de diferenciação, né, o de amadurecimento, ele é regulado por uma combinação de processos externos e internos. Inclusive, a gente viu isso na hematopoese, que a hematopoese também é um processo de diferenciação, onde uma célula-tronco ela vai escolher se transformar em outras células, neutrófilas, sinófilos, basófilos, e essa escolha também é direcionada por estímulos internos, né, que é o processo de ativação de genes, e estímulos externos também. A própria medula óssea ali na diferenciação celular, ela tem um ambiente que pode influenciar a escolha, como matriz extracelular, substâncias inflamatórias, fatores de crescimento, citocinas, presença ou ausência de oxigênio e os nutrientes ali que criam um ambiente celular adequado para essa diferenciação. Uma coisa que muito me intrigava quando eu fazia graduação, que só depois de um tempo eu tive, né, a consciência de entender, era o seguinte questionamento: por que as minhas células são diferentes?
Por que que um neurônio é diferente de uma hemácia? Por que que um neurônio é diferente de um leucócito? Essas células não possuem o mesmo DNA, essas células não possuem o mesmo genoma, o mesmo conjunto de DNAs. O que que acontece para que essas células fiquem tão diferentes uma das outras? É justamente o processo de diferenciação celular. O que faz com que uma célula fique extremamente diferente das outras é, apesar delas possuírem o mesmo genoma, que é o conjunto de cromossomos que uma célula possui, o que acontece é que apenas alguns poucos genes estão ativos nesse núcleo. E esses poucos genes produzem proteínas específicas e faz com que essa célula desempenhe uma função. Tomando aí o exemplo da hemácia que foi citada no slide anterior. Por que que a hemácia ela é uma célula tão especializada? Porque ela é a única célula que produz hemoglobina. E essa hemoglobina vai transportar oxigênio. Então, essa hemácia tem essa característica específica. Mas todas as células do corpo humano, elas possuem o gene que codifica as proteínas da hemoglobina. São genes que estão encontradas no cromossomo 11 e no cromossomo 16. Só que as outras células do corpo humano, esses genes estão inativados, eles não estão sintetizando proteína. Então, a única célula em que esses genes estão ativos é a hemácia. Então, elas vão produzir hemoglobina e no final do processo na finalização do processo de diferenciação, essa célula adquire essa característica de transporte de oxigênio. Então, como eu falei, embora todas as células elas tenham o mesmo conjunto de genes, cada célula ela vai apresentar um pequeno número desses genes expresso na vida pós-natal. E é justamente esse processo de ativação e inativação de genes que promove a diferenciação celular. Então, à medida que a célula vai amadurecendo, ela vai desligando alguns genes, ela vai perdendo algumas características e vai ligando outros genes que faz com que ela tenha características específicas. Então, à medida que a célula vai se dividindo, né, em proliferação celular, ela também vai adquirindo características, né, e vai ficando cada vez mais especializada. Quanto mais especializada essa célula fica, menos capacidade de fazer novas mitoses ela vai ter. Como eu falei para vocês, o processo de proliferação e diferenciação, eles são inversamente proporcionais. Células muito imaturas, células imaturas se multiplicam muito. Células maduras se multiplicam pouco. É justamente essa afirmação aqui, ó. À medida que as células se tornam mais especializada, mais diferenciada, mais madura, elas perdem estímulos capazes de produzir novas mitoses. Então, elas vão perdendo a capacidade de se dividir. À medida que elas se especializam, à medida que elas amadurecem, elas perdem a capacidade de mitose. Exemplo, os neurônios são células muito especializadas. E esses neurônios perdem a capacidade... Oi. Essa aula vai ficar gravada? Vai. Tá bom. O que foi? Vai ter que sair? Não, só queria saber, Não, tá. Eu tô gravando ela. E aí eu vou postar no YouTube. Eu vou colocar o link lá no AVA de vocês. Tá bom. Tá bom? Certo. Continuando. Então, os neurônios, elas são células muito especializadas e elas perdem a habilidade de se dividir, né, e de se reproduzir depois que o sistema nervoso central foi totalmente produzido, totalmente desenvolvido lá no período embrionário, no estágio de neurula, que é o processo de produção do sistema nervoso central, os primeiros meses de gestação. Existem alguns tecidos, como a pele, como a gente falou, né? O revestimento das mucosas, o trato gastrointestinal,
que tem um alto grau de renovação, porque esses tecidos eles perdem célula por descamação, né, como as mucosas e a pele. E elas precisam renovar as suas células diariamente. Então, nesses tecidos que precisam fazer um alto grau de renovação, dentro desses tecidos, eles são encontrados células progenitoras, né? Progene significa filhos, né? Progenitor é uma pessoa ou uma célula capaz de gerar descendente, né? Progenitor das famílias são os pais, né? Então, essas células progenitoras, também chamadas de células-mãe, elas têm a capacidade de se diferenciar e se transformar naquelas células, de se transformar naquelas células que foram perdidas, né? Gerando essa substituição. Então, essas células progenitoras, elas são consideradas células-tronco. E o que são células-tronco? Né? Quando eu falo de célula-tronco, tronco eu lembro de árvore, né? O tronco é a parte da árvore que se ramifica em diversos galhos. E é basicamente isso que acontece com a célula-tronco. A célula-tronco ela pode se ramificar e se transformar em várias células. É uma das características das células-tronco. Elas são células imaturas que podem se transformar em diversas células. Então, essas células-tronco, ou células progenitoras, elas têm um determinado grau de amadurecimento, mas não é tão madura assim, e elas têm a capacidade de se diferenciar em células filhas, que estão delimitadas em determinada linhagem celular. Porém, elas são insuficientemente diferentes de evitar uma potência de proliferação. Então, quando se fala de célula-tronco, essas células-tronco geralmente são células de reserva, e elas ficam ali no tecido esperando o momento em que o tecido precise renovar ou repor as células perdidas. Caso isso aconteça, elas são ativadas e elas começam a se dividir para repor aquelas células que foram perdidas. Células-tronco, elas têm duas características bem interessantes e importantes. O processo de autorrenovação e o processo de potência. O que seria uma autorrenovação? Autorrenovação é a capacidade que a célula-tronco tem de produzir outra célula-tronco. Então, uma célula-tronco, ela se divide e geram duas células-tronco. Esse processo é chamado de autorrenovação. É uma mitose em que não ocorre diferenciação. As células continuam imaturas. Isso é extremamente importante porque se todas as células-tronco elas se diferenciassem, iria acabar o estoque de células-tronco do tecido. Então, o processo de autorrenovação é importante para que ocorra a manutenção de células-tronco no tecido e que elas nunca se acabem. E também existe o processo de potência. O que seria a potência? Potência é a capacidade que a célula-tronco tem de se diferenciar, né? Lembrando aí de tronco, né? O tronco, ele se ramifica e ele pode dar origem a vários galhos da árvore. Então, a potência é a capacidade que a célula tem de se transformar, vamos dizer assim, em vários galhos. Quanto mais possibilidade... Oi. Essas células tronco, ela pode ser também que elas não envelhecem, é? Não, elas vão envelhecer, elas vão se diferenciar, mas só quando elas forem estimuladas. Tá, obrigada. Nada. Professor, mas o que vai fazer esse estímulo dela, essa mudança, para ela ser potência ou de autorrenovação? O próprio organismo vai fazer? É o tecido.
Por exemplo, se vamos pegar o exemplo aí da medula óssea. A medula óssea, ela tem células-tronco, a gente chama de células-tronco hematopoéticas. Elas vão estar se renovando, né? Se estima que 3% das células da medula óssea são células-tronco, só 3%. Algumas delas começam a se diferenciar e se transformar em células mais maduras. Então, elas vão se transformar em hemácia, em plaqueta, em neutrófilo, enfim. E aí, se todas se diferenciarem e nenhuma se auto-renovar, vai chegar um momento que elas todas, que vai desaparecer. Então, essas células-tronco, elas precisam também se auto-renovar. O que faz que uma célula gere auto-renovação ou gere diferenciação? São os estímulos que a medula óssea produz, são substâncias químicas que estão lá na medula óssea, como interleucinas, que são substâncias inflamatórias, fatores de crescimento, hormônios, a quantidade de oxigênio. Por exemplo, se essa célula-tronco ela for estimulada pela eritropoietina, que é um hormônio, essa célula-tronco vai se transformar em hemácia. Se ela for estimulada pela trombopoietina, ela vai se transformar em plaqueta. Tá? Então, o que vai determinar se essa célula-tronco vai ou não se diferenciar é a presença de estímulos. Professor, Ok. Oi. e no caso de transplante de célula-tronco, para a pessoa que recebe, Sim. a ação dela, Não entendi. no caso do transplante de células-tronco, para a pessoa que recebe a doação, o que ela faz? Combate as células cancerígenas? Como é que é esse processo? Tu fala de qual célula-tronco? Da medula óssea? Porque, assim, o transplante de medula óssea, ele é indicado para pessoas que têm doenças no sangue. Então, o que é que acontece? Se ele tem uma doença no sangue, provavelmente ele tem um problema genético que está fazendo com que aquela medula óssea produza células do sangue defeituosas, tá? Leucemia, Então, né? isso, no caso de leucemia, no caso de anemia falciforme, no caso de talassemia, uma série de doenças hematológicas. Então, se a medula óssea está produzindo células doentes, células defeituosas, a única forma desse paciente ficar curado, como é uma doença genética, é ele receber uma medula óssea nova. E aí essa medula óssea de um paciente normal, ela vai produzir células normais, células sadias. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes também, tá? Por quê? Porque o que são doenças autoimunes? São doenças em que os linfócitos, eles produzem anticorpos autorreativos. O que são anticorpos autorreativos? São anticorpos que reconhecem as células do próprio organismo como se fosse estranha e começa a gerar um ataque das células do próprio corpo, que é o que acontece, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, diabetes juvenil, artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, uma série de doenças autoimunes. Então, se o indivíduo ele receber uma nova medula óssea, ele vai produzir linfócitos que não produzem esses anticorpos. É uma forma de tratamento. A outra forma de tratamento é usar, só que é uma forma de tratamento mais radical, né? A outra forma de tratamento é usar corticoides, que são medicamentos que reduzem a atividade do sistema imunológico. Então, os corticoides eles vão reduzir a produção desses autoanticorpos e vão reduzir a progressão dessa doença autoimune. Entendi, professor. Então, uma resposta tipo do próprio corpo. Isso. Entendi. E aí, por que isso acontece? Alguns estudos mostram que as doenças autoimunes, elas surgem depois de uma infecção, né? Através de um combate cruzado. Vamos supor, vamos
Vamos exemplificar. Vamos supor que o indivíduo, um paciente, ele ficou doente por uma infecção bacteriana, né? Essa bactéria que gerou a infecção, ela tem proteínas que são reconhecidas pelas células de defesa, e essas células de defesa produzem anticorpos para reconhecer essa proteína, certo? Só que alguns pedaços dessa proteína são muito parecidas com pedaços de outras proteínas encontradas em células do nosso corpo. Vamos supor que parte dessas proteínas se parecem com proteínas da célula beta-pancreática. E aí o que acontece? O organismo, na tentativa de combater essa bactéria que está causando a infecção, produzem anticorpos que reconhecem essa proteína bacteriana. Só que, ao mesmo tempo, esses anticorpos também reconhecem as células beta-pancreáticas, gerando destruição dessas células beta-pancreáticas. E essas células beta-pancreáticas são as células produtoras de insulina. Então, à medida que as células produtoras de insulina são destruídas, o indivíduo vai adquirindo o diabetes juvenil. Deu para entender? Deu sim, Bruno, professor. deu para entender, Bruno? Ótimo. Continuando para cá. Só para, aproveitando o gancho aí, inclusive, tem alguns estudos, você pode até pesquisar, tem um estudo na USP que eles estudam justamente isso. O tratamento do diabetes juvenil com células-tronco. O paciente que é diagnosticado com diabetes juvenil, ele recebe uma nova célula-tronco, né, antes que o fígado, o pâncreas dele seja totalmente destruído, seja totalmente inviabilizado de produzir insulina, ele recebe uma nova medula óssea e aí ele vai reduzindo a necessidade de tomar insulina injetável, porque o pâncreas dele começa a se recuperar. Beleza? Continuando. Então, essas células-tronco, elas têm a potência, né? De acordo com a potência, as células-tronco são divididas em 4 grupos. Existem as células-tronco mais potentes, que são chamadas de totipotentes. Essas células-tronco totipotentes, elas são tão potentes que elas conseguem gerar um organismo completo. No que se refere aos seres humanos, as células totipotentes conseguem gerar um embrião humano inteiro, inclusive os anexos embrionários, como placenta, córion, alontoide, saco vitelínico e âmnion. São os 5 anexos embrionários. Por que isso acontece? Porque essas células totipotentes, elas podem se diferenciar em todas as células do embrião e também em todas as células dos tecidos extraembrionários que compõem os anexos embrionários. Essas células são células muito imaturas, que são encontradas, por exemplo, logo após a fecundação do óvulo. Quando o espermatozoide ele se funde com o óvulo, ele gera uma célula diploide, a primeira célula diploide, é chamada de zigoto. Esse zigoto, então, ele sofre mitoses, que vão dar origem a outras células, de 2 células, 4, 8, 16, 32, 64 células, essas células são chamadas de blastômeros, e elas vão originar uma massa celular chamada de mórula. Então, essas células, os blastômeros, são células totipotentes. Para comprovar o que eu estou falando, essa massa, essa mórula, não se sabe como ou porquê, elas podem se dividir em 2 ou 3 ou 4 grupos de células. Cada grupo de células dessa, ricas em blastômeros, ricos em células totipotentes, elas vão dar origem a um embrião completo. E é justamente nesse ponto em que surgem os gêmeos idênticos. Então, o que são gêmeos idênticos? São indivíduos gerados pela fusão do mesmo espermatozoide
do mesmo óvulo, por isso que eles são idênticos, porque eles têm o mesmo DNA. Então, à medida que esse zigoto ele se multiplica, formam blastômeros, essa massa de células blastoméricas, que são células tronco totipotente, elas podem se dividir em 2, 3, 4 grupos. Se dividirem em 2 grupos, eles vão dar origem a 2 embriões idênticos, gêmeos idênticos. Se dividirem em 3, vão ser trigêmeos idênticos. Aí podem ser quadrigêmeos e tudo mais. A ciência até hoje não entendeu o porquê que isso acontece ou o que leva isso a acontecer. Mas quando acontece, eles geram gêmeos idênticos. Tá bom? Professor, explica isso aí de novo. Vamos lá. O espermatozoide, né? Ele se junta com o óvulo, formando uma célula diploide. Então, espermatozoide, óvulo se juntam, né? Ocorre a fusão. E aí aquela primeira célula oriunda dessa fusão, chamada de zigoto, ela começa a se dividir. O zigoto se divide em 2 células, depois essas 2 células se dividem em 4, depois em 8, depois em 16, e ela vai gerar uma massa de células chamada de mórula. Essas células primitivas são chamadas de blastômeros, e elas são células tronco todipotente, porque elas têm a capacidade de gerar um embrião completo. Se essa massa única de células se dividir em 2 ou em 3, elas vão dar origem a 2 ou 3 gêmeos idênticos. Tá? Qual a diferença de gêmeo idêntico para gêmeo não idêntico? Os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA. Os gêmeos não idênticos, eles não têm o mesmo DNA. Como que acontece a formação dos gêmeos não idênticos? A mulher, ela ovula um óvulo por mês. E essa ovulação acontece alternada entre os ovários. Então, um mês a mulher ovula com um ovário direito. No mês seguinte, ela vai ovular com o ovário esquerdo. O que acontece é que, às vezes, elas se enganam, os ovários se enganam, e eles 2 ovulam ao mesmo tempo. Então, quando a mulher ovula 2 óvulos, se esses 2 óvulos forem fecundados por 2 espermatozoides, eles vão gerar gêmeos não idênticos, tá? Gêmeos não idênticos são formados por fusões de espermatozoides e óvulos diferentes. O gêmeo idêntico, ele é formado por um óvulo e um espermatozoide que gerou uma fusão só. Acontece que essa mórula que é formada depois da divisão das células, elas podem se dividir em 2 massas de células. E essas células tronco vão gerar 2 ou 3 embriões de mesmo DNA. Por isso que eles são idênticos. Tranquilo? Tá bom, professor. Obrigada. Beleza. Só a título de curiosidade. Professor, eles vão ser totalmente idênticos? Não. Eles são geneticamente idênticos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 gêmeos idênticos, né? João e José. Tá? Se esses 2 gêmeos idênticos, se um deles for suspeito de ser pai de um menino extraconjugalmente, se for feito o teste de DNA dos 2 gêmeos, os 2 testes vão dar positivo. Não dá para distinguir por um teste genético normal quem é o pai da criança. Os 2, ou vai dar positivo para os 2 ou negativo para os 2, porque eles têm o mesmo DNA. Mas o que acontece? Os gêmeos idênticos, mesmo sendo geneticamente idênticos, eles têm algumas diferenças. Por exemplo, vocês sabiam que gêmeos idênticos têm a impressão digital diferente? Vocês sabiam que o desenho da íris do olho, que essa região colorida do olho, tem um desenho diferente em cada gêmeo? Então, através de programas de computador, né, através da análise digital e a análise do desenho do olho, você consegue distinguir 2 gêmeos idênticos. Tá? Professor, Continuando. Oi. quer dizer que, por exemplo, eu tenho
Não, dois rapazes, são gêmeos. Sim, Você está dizendo que eles dois têm os DNA idênticos. Quer dizer sim. que um casou e teve filho, e o outro não. Se fosse fazer o DNA do filho com o outro que não é o pai, dava? Dá positivo também. É como se ele fosse o pai da criança. Quer dizer que os dois são o pai do menino, se fosse geneticamente, né? Aconteceu, para ter uma ideia, aconteceu um caso no Goiás, vocês podem até pesquisar na internet. Ano passado, justamente isso. Gêmeos idênticos, um dos gêmeos idênticos teve um caso com uma mulher e essa mulher engravidou. E aí essa mulher entrou na justiça por teste de paternidade. E a juíza mandou fazer o teste nos dois gêmeos. E os dois deram positivo. Foi o que ela fez? Ela determinou que a pensão alimentícia ia ser dividida entre os dois gêmeos. Como se os dois fossem os pais. Essa mãe aí se deu bem, né? Não, na verdade ela recebeu só uma pensão. Só que a pensão, a metade um paga e a outra metade o outro paga. Agora, um dos caras deveria dizer, assumir a responsabilidade, né? Deixar o irmão dele que não tem nada a ver de fora. Assim, uma pergunta, mas não tem um exame específico para poder identificar nessa situação de gêmeos idênticos? Tem testes moleculares específicos. Não o teste de paternidade comum. Isso foi uma falha da juíza, porque existem testes de paternidade mais específicos que conseguem distinguir nessas condições. E ela também não estudou genética, sei lá, visão, aí ela não sabia. Não é? Eu me lembro dessa reportagem mesmo, eu assisti. Se eu me engano, eu lembro dessa reportagem. Pois é. Eu acho que continuando, pessoal. Então, as células tronco todipotentes são... Oi. Professor, mas Pode falar. mesmo não sendo gêmeos, o exame daria positivo para os dois, né? Mesmo que não fosse gêmeo. Não, se não fosse gêmeo, aí só ia dar positivo para quem era o pai de fato. É? É. Quando não são idênticos, né, professor? Exatamente. Continuando. Então, existe um outro grupo de células tronco, que são chamadas de células tronco pluripotentes. Essas células tronco, elas não têm a capacidade de gerar um embrião, elas não têm uma potência tão grande, mas elas podem se transformar em todos os tecidos de um organismo adulto. Então, essas células pluripotentes, elas podem se diferenciar e gerar todos os tecidos de um embrião, né? A ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Essas células pluripotentes só não conseguem produzir e se diferenciar em células extraembrionárias. Já as células tronco multipotentes, elas são capazes de originar várias células do mesmo tecido. Exemplo aí, as células tronco hematopoéticas. As células tronco hematopoéticas, elas podem se diferenciar em hemácias, plaquetas, neutrófilas, nófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, todas as células da linhagem hematopoética, mas elas não podem dar origem às células que não são da linhagem hematopoética. Ou seja, a célula tronco hematopoética nunca vai dar origem a uma célula óssea, uma célula adiposa, a uma célula epitelial, a um neurônio, a uma célula do músculo cardíaco, porque essas células não fazem parte do tecido hematológico. As células tronco hematopoéticas são da origem às células do sangue. E existem as células unipotentes. São células tronco que vão dar origem apenas a um tipo de célula. Por exemplo, as células da camada basal da epiderme. Essas células só vão se transformar em queratinócito. As células da raiz do cabelo, as células da mucosa gástrica, as células da mucosa intestinal,
são células-tronco que têm uma diferenciação unidirecional. Ela vai dar origem a apenas um tipo de célula. Então, quando se fala em organismo humano, nós temos dois tipos básicos de células-tronco. As células-tronco embrionárias, que são encontradas na vida embrionária, e as células-tronco adultas, que são encontradas em organismos adultos, né? Nós temos células-tronco no nosso corpo, tá? Não é só embrião. Então, nós temos células-tronco na raiz do cabelo, no tecido das mucosas. Nós temos, por exemplo, célula-tronco no tecido adiposo, no tecido gorduroso. Temos células-tronco no tecido muscular esquelético. Essas células-tronco, quando o músculo ele é estimulado, né, através da atividade física, são essas células-tronco que vão se transformar em células musculares. E aí o músculo vai aumentando de tamanho. Tá? É assim que o músculo cresce, através da diferenciação de células-tronco encontradas no músculo esquelético. Se eu não me engano, o nome dessas células... Oi. Essas células troncos embrionárias, elas são muito utilizadas atualmente, porque, assim, essa célula tronco embrionária, então, para ser utilizada, ela tem que ser gerada um embrião, né? Sim. Então, no caso, por exemplo, existem pessoas que trabalham com essas células embrionárias hoje, atualmente? Células embrionárias humanas, não. Não, né? Existe, sabe? Existe. Sabe por quê? É eticamente incorreto. Inclusive, a comunidade científica bateu muito em cima. Mas alguns cientistas chineses, eles trabalham com células tronco embrionárias, né? Eles geram um embrião só para tirar as células embrionárias. A maioria dos cientistas que trabalham com células tronco, eles trabalham com células tronco adultas. Certo. Professor. Oi. Como você está falando de células-tronco, outro dia a gente estava fazendo uma atividade do sistema nervoso referente à ex-ginasta, a Laís Souza, que sofreu um acidente, né, e ficou tetraplégica. E aí eu li que um dos tratamentos que ela está fazendo é justamente o uso da célula-tronco, né? Sim, interessante. Vou já explicar como acontece. Então, é o seguinte, Giovanni. Muito boa colocação. Então, o que é uma terapia celular? O que são o uso de células-tronco? Então, a gente pega... o que é que os cientistas pretendem com isso? Você pega uma célula-tronco, né, uma célula que é indiferenciada, é como se fosse um dispositivo de mídia virgem, né, um CD virgem, né, e você pode gravar o que você quiser nela. Então, no que consiste o tratamento com célula-tronco? A Laís, ela teve uma lesão na medula espinhal. Então, ali os neurônios, naquela lesão, se romperam. E como o neurônio, ela é uma célula permanente, ela não é renovada, ela não é substituída. Então, o que é que alguns cientistas fazem? Eles injetam células-tronco na lesão e aquelas células-tronco vão se transformar em quê? Em neurônio. E fazem a reconexão. É como se eu pegasse duas pontas de um fio descascado, né, e juntasse. E aí a conexão seria restabelecida e os movimentos podem voltar a acontecer. Mas o que acontece é que o tratamento com células-tronco é bem mais complicado do que o que eu estou falando, tá? Por que é complicado? Porque você pode injetar uma célula-tronco num determinado tecido e ela não necessariamente vai se transformar na célula que você quer. Ela pode se transformar em 216 células diferentes. E, professor, e como é que o cientista faz para induzir essa célula a se transformar no que ele quer? Essa é a pergunta de $1 milhão. É justamente esse que é isso que os cientistas estudam para fazer como que se faz para induzir uma célula-tronco a se transformar na célula que eu quero. Por exemplo, existem pesquisas na USP, se eu não me engano, são 5 grupos com pesquisas com célula-tronco. Eu até tenho um vídeo que eu baixei sobre isso. E um dos vídeos
E muitos desses vídeos, uma cientista explica por que que é complicado. Porque, ó, você pode pegar uma seringa com célula-tronco e injetar no coração de uma pessoa que sofreu infarto. E aquelas células do músculo cardíaco que morreram depois do infarto, elas vão ser substituídas. Só que essa célula-tronco, uma vez injetada, ela pode se transformar em células do músculo cardíaco? Pode, mas ela pode se transformar em outra. E pode, inclusive, induzir o aparecimento de um câncer. Então, essas células-tronco, elas podem gerar câncer, se for, se acontecer algum imprevisto nessa diferenciação. Tá? Por isso que não é tão fácil. Certo? Realmente, não é totalmente seguro, né? Não. Aí o que acontece? Alguns cientistas, eles da China e alguns hospitais da China, eles utilizam células-tronco embrionárias para fazer tratamento em pessoas com paraplegia, né, para voltar. A pessoa não volta a caminhar, né? Não volta 100% ao que era antes. O tato na perna e reduz um pouquinho, recobra um pouquinho dos estímulos anteriores. O áudio tá Não volta a ficar 100%. Pode Tá falhando. O áudio tá com o avanço falhando. das pesquisas, venha ficar. O áudio está falhando, professor. Professor, o áudio está falhando. Maior. Oi? Ah, tá. Estão conseguindo me ouvir? Não, professor, travou já há um tempo. Tá. Você vai voltar para ver se melhora. E aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Mais ou menos. Tá. Melhorou? Professor. Oi. Melhorou, professor. Melhorou? Tá falhando de novo. Agora vai de novo. Até sua imagem está travando e está falhada. Estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. Começa a dar a sua aula aí para a gente fazer o teste. Como é? Começa a dar a aula para fazer o teste do áudio. Tá. Vou continuar aqui. Então, as células-tronco, elas podem ser embrionárias ou adultas, né? As células-tronco embrionárias, elas são células-tronco pluripotentes originadas da massa interna do estado de blastocisto. Elas vão... Oi? Não está aparecendo o slide. Ah, tá. Dá para ver agora? Ah, professor, só não os slides. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Ah, tá. Então, as células tronco-embrionárias, elas são células pluripotentes, derivadas da massa interna do estágio de blastocisto, e elas dão origem aos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma,
mesoderma e endoderma. Já as células-tronco adultas, elas residem em tecidos especializados, que vão se diferenciar dependendo do tipo de tecido. Essas células-tronco do tecido, elas participam do processo de homeostase, de equilíbrio populacional do tecido. Elas vão substituir, repor aquelas células que são perdidas pela morte celular. Por que a gente estuda células-tronco quando se fala de câncer? Recentemente foi identificado o papel de algumas células-tronco desses tecidos na formação de vários cânceres, mas ainda precisa ser estudado para entender melhor. Então, que tipo de câncer pode ser originado a partir de células-tronco teciduais? Essas células-tronco são chamadas de células-tronco do câncer. Identificadas cânceres de mama, de próstata, leucemia e outros cânceres que foram iniciados a partir de células. As células cancerígenas, eles possuem... Está falhando muito? Sim, professor. Está falhando, sim, professor. Tá. Pessoal, eu posso combinar uma coisa com vocês. A gente para a aula por aqui, porque não adianta a gente prosseguir, porque minha internet está com um pouquinho de perda de qualidade de sinal, e a gente repõe e a gente compensa na próxima aula. Aí eu vou concluir esse assunto com você na próxima aula. Porque assim, eu creio que não adianta eu passar os slides se vocês não forem entender. Eu creio que esse assunto é extremamente importante e creio que a maioria aqui está querendo aprender sobre câncer. Oi? Não entendi. Está falhando elas também, não consegue entender. O que é que vocês acham, pessoal? Eu concordo, porque a ligação tá muito ruim, tá travando, os slides estão saindo e até sua imagem também tá travando, então muito melhor para a próxima aula. E tá pouco tempo também, vai dar 9 horas. Tá, aí vocês podem estudar o slide, eu mandei esse slide lá no grupo, vocês viram? Vi, professor. Eu vi. Quero dizer assim. Oi? Eu ainda não vi. Eu vi. Eu coloquei lá no grupo de WhatsApp e eu botei esse slide lá para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha para na próxima aula a gente já ter, inclusive revisar o que eu já falei na aula de hoje. Eu já falei muita coisa. E aí, o que vocês acham? A gente fica assim? Tudo bem. A gente encerra por aqui. É melhor, professor. É melhor, porque senão vai ser até em vão. Tranquilo. Então, a gente fica aqui, pessoal. Tá assim, mas até agora. Deu para entender o que eu falei? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Tem Que dá um monte de mais uma ajuda no assunto, mas